Vamos abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 27 até o versículo 34. E como o pastor Devani já disse pela manhã, durante esse mês de maio, nossas mensagens estarão voltadas todas para a temática de família. Porque este é um mês que, costumeiramente, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se comemora como o mês da família. Então, nós vamos, durante esse mês, receber mensagens voltadas para essa temática familiar. A palavra de Deus diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-o para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra, porque é ela que descortina, ó Deus, o nosso ser. É ela, ó Deus, quem revela quem nós somos diante do Senhor. E é ela também, ó Deus, que revela o que o Senhor requer de nós. Ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas famílias. Ó Deus, que o Senhor possa trazer à nossa memória, na nossa mente, o estado da nossa casa. E encontrarmos, ó Deus, no Evangelho de Jesus, a esperança que só Cristo tem e pode dar. Leva-nos, ó Deus, cativo à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu gostaria de falar sobre o tema A Esperança para a Tua Família. A esperança para a tua família. Queridos, se há uma instituição que é mais atacada, onde as lutas são mais renhidas, são mais duras, este lugar se chama o seio da família. Não existe lugar mais onde os conflitos se tornam mais profundos e ao mesmo tempo devastadores do que a família. Destrói-se a família e você destrói também a sociedade como um todo. Desvincula-se as relações entre marido, mulher, pais e filhos, e você tem uma sociedade totalmente fragmentada e sem referência. Para os irmãos terem uma ideia de quão degradante é o estado em que as nossas famílias se encontram, é que no ano de 1977 foi votado no Brasil e aprovado a lei do divórcio. E no ano de 1977, de cada 10 casamentos, um resultava em divórcio. No ano de 2018, a cada 3 casamentos, um resulta-se em divórcio. Mas eu não quero falar apenas no âmbito das relações marido e mulher.
Não é incomum você ver nos jornais, nas revistas, nas mídias, nas redes sociais, pais que se voltam contra os filhos, filhos que se voltam contra os pais, filhas que se voltam contra as mães, e mães que rejeitam os filhos ainda bebês. Queridos, essa é a nossa realidade. O ambiente do caos é o ambiente onde deveria ser o local do nosso repouso tranquilo, o nosso porto seguro, o nosso farol. Mas a turbulência se encontra onde a gente deveria descansar. E as famílias estão pedindo socorro. Elas estão agonizando. Elas estão clamando, pedindo por ajuda. E queridos, eu não conheço a realidade de todos. Eu não posso falar com uma certeza absoluta, mas eu posso dizer que talvez essa seja a realidade da sua casa. Pedindo socorro. Mas eu quero dizer que há esperança para a tua casa. Há esperança para a tua família. Há esperança de redenção para o seio do seu lar. A promessa de renovo na palavra de Deus para aquilo que está desfacelando. Eu quero a luz desse texto. Esse texto não é um texto, eu particularmente nunca vi ninguém pregando sobre família nesse texto. E esse texto, a temática dele, embora tenha uma família aqui, mas a temática dele não é resoluções de conflitos familiares, mas há alguns pontos que podem ser explorados por nós. Vocês sabem que o contexto aqui é Paulo e Silas abrindo uma frente de trabalho na igreja de Filipos. Vocês sabem que no capítulo 16 ele relata a conversão de 3 pessoas: Lídia, a mercante, a jovem adivinha, que era fonte de lucro para os seus senhores, e também o carcereiro. Nós estamos aqui na conversão do carcereiro. E Paulo se encontra neste texto, do versículo 27 até o 34, preso, porque ele havia sido acusado de ser um subversivo. Alguém que estava introduzindo uma ideia nova, uma religião nova, que os romanos, os filipenses não poderiam seguir. Mas o que está por trás é a ganância de ter visto aqueles senhores que eram dona daquela jovem adivinha, terem visto seus lucros se esvaindo pelos dedos, por causa da mensagem do Evangelho. E vocês sabem que na prisão de Paulo e Silas estão amarrados pelos pés. E diz o texto de Atos capítulo 16, versículo de número 25, Paulo e Silas não se titubeiam, eles não se abatem, eles não se entristecem, mas eles estão na prisão, presos, da pior forma possível, e eles estão cantando, orando, louvando a Deus, porque embora eles possam ser presos, a mensagem do Evangelho não pode ser aprisionada. É nesse contexto que Paulo vai dizer aquela famosa frase: tudo que eu tenho passado, meus irmãos, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Queridos, mas eu quero observar esse texto à luz da ótica do carcereiro. Você observa, o carcereiro tem um trabalho. E aquele dia que ele prendeu Paulo e Silas era simplesmente um dia de trabalho normal. Era apenas mais um. E diz o texto bíblico que por volta da meia-noite Paulo e Silas estão orando e sobrevém um terremoto que sacode as estruturas daquela prisão, abrindo as celas, rompendo as algemas. Paulo e Silas e os demais presos devem ter ficado felizes, mas o carcereiro ficou apavorado.
Era um dia comum de trabalho e aquele dia que teve um terremoto sacudindo as bases daquela prisão, sacudiu não somente as bases da prisão, mas sacudiu também as bases da sua própria existência. Porque no momento em que as celas se abrem, as algemas se rompem, ele diz assim: agora minha vida acabou. Queridos, isso acontece na nossa casa. Em certa ocasião, este ano, eu estava cuidando de uma família. Eu liguei para o rapaz, eu falei assim: estou indo te visitar como de costume. E ele disse assim: pastor, hoje pela manhã, a minha mulher me disse que não me ama mais e está saindo de casa. E eu liguei rapidamente para a mulher, falei: moça, o que você está fazendo? Não, pastor, já tomei a minha decisão. Um dia normal, onde a gente é tomado de assalto por um terremoto que sacode as nossas estruturas. Pode ser um casamento que está se esfarelando, pode ser um conflito de pais e filhos, pode ser um problema financeiro, pode ser uma doença, pode ser uma causa insolúvel, mas há dias que parecem ser normais, mas há dias que são sacudidos por um terremoto que abalam toda a nossa casa. Amados, dito tudo isso, eu gostaria de olhar para esse texto e tomar a liberdade, à luz da palavra de Deus, de dizer 3 verdades. A primeira delas: quando a sua família for sacudida pelos terremotos da existência, que tiram a paz, que tiram a normalidade, que tiram a harmonia, que fazem com que a sua casa, a sua família, seu relacionamento saiam fora da normalidade, que você se vê numa situação onde você não tem saída. Em primeiro lugar, não tome decisões precipitadas. Veja aí, no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. A nossa primeira reação, e é a reação que o carcereiro tem, quando a gente se dá conta do que está acontecendo, da gravidade do problema, da gravidade da situação, do tamanho do estrago que está acontecendo na nossa casa, quando a gente percebe, acorda para a realidade, é bem comum e é bem provável que há uma tentação de tomarmos uma decisão imediata, e essas decisões são decisões precipitadas, e via de regra, decisões precipitadas são decisões que nos levam a um caminho que não tem volta, e com certeza são caminhos destrutivos. Eu quero dizer, à luz desse versículo 27, 3 razões e 3 motivos pelas quais nós não podemos tomar decisões precipitadas quando a gente vê o problema e o caos, o terremoto que avassalou a nossa casa. E a primeira razão está aqui, que ao tomar decisões precipitadas, nós temos a tendência de tomar as decisões mais fáceis, ou, entre aspas, mais honrosas. Veja, por que o carcereiro fica extremamente abalado? Porque a lei romana é muito clara. O prisioneiro está sob a custódia do guarda. E se o guarda não consegue manter aquele prisioneiro debaixo dos grilhões e das prisões, se o prisioneiro foge, ele é responsável. E o carcereiro deveria pagar a pena do prisioneiro. Trocando miúdos, se o prisioneiro fosse condenado a 10 anos de cadeia, ele deveria pagar 10 anos de cadeia. Mas o fato é que não é apenas um prisioneiro que foge, não é Paulo e Silas que fogem, que poderia ter fugido no caso, mas é que toda a prisão está aberta. E o carcereiro, quando ele olha aquela situação, ele
se lembra de que há uma convenção dentro da sociedade de que é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais honroso ele sacar a espada e ele cravar a espada no coração, tirando a própria vida. É uma solução mais fácil, é mais honrosa, é menos vergonhosa. E queridos, quando nós estamos diante de uma situação caótica e problemática, nós devemos ter cuidado de tomar decisões precipitadas, porque nós vamos tender a tomar decisões que são mais fáceis para a gente. Quando acontece um problema dentro de casa, quando acontece uma crise dentro do casamento, onde aparentemente não tem solução, qual é a solução que a sociedade mais fácil apresenta? Cada um para o seu canto, cada um segue a sua vida, cada um segue o seu rumo, cada um cuida dos seus negócios, cada um vai para a sua própria realidade. Não queremos mais entrar em conflito e entrar em choque. Quando pais e filhos entram numa disputa, a solução mais fácil, deixa o filho para lá. Deixa ele tomar suas decisões, não quero me envolver, não quero insistir, ele já está grandinho para isso. Quando nós tomamos decisões precipitadas, a gente toma decisões mais fáceis, que exigem muito menos de nós, que exigem muito menos do corte na nossa própria carne. Em segundo lugar, quando nós tomamos decisões precipitadas, o motivo para não tomarmos é porque decisões precipitadas são tomadas sem levar a totalidade da realidade. Você vê que o carcereiro, ele acorda e quando ele acorda, todo mundo quando acorda meio atordoado, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo aquilo ali, não sabe onde está, onde que vai, igual o mineiro fala. Ele olha ao redor e ele vê todas as celas abertas e ele supõe. Todo mundo fugiu. Quando a gente toma decisões precipitadas, a gente não leva em consideração a realidade total. A gente não consegue fazer uma leitura plena da situação. E isso acontece dentro dos nossos lares, porque muitas das vezes nós temos uma tendência de olhar apenas o que está acontecendo no outro. De apenas o que está acontecendo fora do nosso círculo. E a maioria dos problemas familiares que aparecem no gabinete pastoral ou nos consultórios dos psicólogos e psiquiatras, eles começam assim: pastor, doutor, doutora, sabe o que está acontecendo? É o fulano de tal que está assim, assado, e eu estou vivendo apenas isso, isso e isso. E o trabalho pastoral, o trabalho daqueles que aconselham, há uma verdade máxima que precisa ser aprendida logo de imediato. Eu aprendi isso logo no meu primeiro aconselhamento pastoral. Existem 3 lados de uma história. Existe o lado da parte A, existe o lado da parte B, e existe a verdade. Quando nós tomamos decisões precipitadas, nós temos a tendência de olhar apenas o nosso próprio lado. Nós não conseguimos visualizar que dentro de nós existem situações que precisam ser corrigidas, precisam ser mudadas, existem na nossa própria vida a capacidade de infligir danos, de infligir medo, de infligir ao outro situações onde o outro é machucado através das nossas atitudes, mas nós não conseguimos enxergar isso. Isso leva a gente a tomar decisões precipitadas. E a conclusão disso, amados, é que decisões precipitadas sempre nos levam à perda de algo que é muito precioso. Você vê que o carcereiro, ele tira a espada e ele vai tirar o que ele tem de mais precioso. Embora ele tivesse preocupado com a sua reputação, com a sua posição perante a sociedade, ele está preocupado com o fato de que se aquilo ali realmente é verdade, ele teria que passar alguns anos na prisão. Se houvesse alguém ali que fosse preso capital, ele teria que pagar pela própria vida, mas ele está
muito preocupado com as coisas que os outros pensam a respeito dele, mas o que ele vai perder, ele não está muito preocupado. E é o que é o mais precioso, que é a vida. Queridos, quando nós tomamos decisões precipitadas, o que está em risco é o nosso casamento. O que está em risco é o relacionamento que nós temos com a nossa esposa, com o nosso esposo. O que está em risco é o nosso relacionamento com o nosso filho. O que está em risco é o relacionamento com os nossos familiares. O que está em risco é tudo isso que é muito mais precioso e valioso do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente deixa de achar, muito mais valioso do que bens, muito mais valioso do que casa, muito mais valioso do que carro, muito mais valioso que posição de sociedade, a nossa vida, a vida da nossa esposa, a vida do nosso filho, o nosso relacionamento com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos filhos, é o que temos de mais precioso, porque é a base daquilo que Deus fez. Homem, mulher, filho, família. E a gente, muitas das vezes, tomando decisões precipitadas, a gente descarta aquilo de uma forma tão banal, tão simples, tão fácil. Quando a gente toma decisões precipitadas, nós colocamos em risco aquilo que é mais precioso. Mas, amados, eu gostaria de dizer o seguinte, que diante de uma situação caótica, diante desse terremoto que abala as estruturas do ser e da família, é o Evangelho de Jesus que é a esperança para a sua casa. Porque você vê aqui, apóstolo Paulo brada em alta voz: não faça nenhum mal, não se destrua. E o carcereiro, meio atordoado, pede uma luz. A gente fica até perguntando como é que Paulo enxerga o carcereiro que vai se suicidar. Porque está escuro. O carcereiro pede uma luz. Providência divina. E o carcereiro trêmulo se prostra diante de Paulo e Silas, e é o brado dele: o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez influenciado pela pregação de Paulo em Filipos, talvez influenciado pelo testemunho da jovem adivinha, mas certamente influenciado pelas orações, pelas cantorias, pelos louvores que ele escutava dentro daquela prisão. Aquele prisioneiro, aquele carcereiro, ele, naquela situação caótica, problemática, ele se encontra em Paulo e Silas uma paz que ele não consegue ter. Ele encontra naqueles homens algo que ele não consegue entender, e ele vai dizer: o que eu preciso fazer para ter isso que vocês têm? Essa paz em meio ao caos. Vocês estão presos, mas não se desesperam. Eu estou aqui numa situação problemática, caótica, e eu estou a ponto de tirar minha vida. O que vocês têm? Como é que eu faço para ter isso? E Paulo diz: meu querido, é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, tua casa. Amados, nós precisamos entender uma coisa. O Evangelho de Jesus, ele não diz respeito apenas à nossa salvação particular, pessoal. O Evangelho de Jesus penetra em cada esfera da nossa vida, ele avança em cada fresta da nossa alma. E ele influencia necessariamente, certamente, todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos, amados, aplicar o Evangelho de Jesus na nossa família e na nossa casa. Eu quero dar um exemplo para tornar isso mais fácil de entender. Certa vez, uma mulher chegou em um determinado pastor e disse o seguinte: pastor, meu casamento acabou. Essa semana vou dar entrada no advogado e eu vou assinar meu divórcio. O pastor ficou assustado porque aquela era uma família querida, influente, bem reconhecida dentro da igreja.
E ela disse o seguinte: pastor, eu não amo mais, não tenho mais nada com meu marido, nada nele me atrai. E ele disse o seguinte: então tá fácil, porque nós cremos num Deus que nos atrai a Ele antes que a gente possa tomar qualquer decisão por Ele. Nós somos atraídos por Deus com cordas de amor. Esse Deus que nos atrai para Ele pode novamente fazer com que você tenha atração pelo seu marido. E ela disse assim: pastor, o senhor não entendeu. O senhor não entendeu, pastor. O sentimento morreu. E o pastor diz: então está fácil. Porque o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que pode ressuscitar esse sentimento que morreu no seu coração. E a mulher ficou brava. E ela disse assim: pastor, o senhor não entendeu. Acabou, pastor, não tem mais nada. E ele disse: então está fácil. Porque nós cremos num Deus que criou todas as coisas a partir do nada, pela força e pelo poder da palavra. E este Deus que criou o mundo pelo poder da palavra, pode criar novamente no seu coração o sentimento, de novo, do amor para com seu marido. Porque este Deus pode criar todas as coisas do nada. Meus amados irmãos, quando eu estou falando que é o Evangelho de Jesus, que é a esperança da sua família, é disso que eu falo, é disso que eu me refiro. Há esperança para a sua casa, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus a sua família pode ser transformada. Em Cristo Jesus você pode ter uma nova esperança. Em Cristo Jesus você pode morrer para os seus pecados. Você e sua família, seu marido, seus filhos podem ser mergulhados na morte de Cristo. Vocês podem ser lançados na morte de Cristo e ser ressuscitados para uma nova realidade. É o Evangelho de Jesus que produz isso. Nada, absolutamente nada pode produzir aquilo que Cristo e somente Cristo pode fazer no meio da sua casa. Ah, meus amados irmãos, o problema é que muitas das vezes nós não conseguimos fazer essa virada. Nós não conseguimos pensar dessa forma, mas não tem problema. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, nessa igreja, desesperançado, destroçado com a sua família, com o seu casamento, o seu relacionamento com o seu filho, as suas finanças, dentro da sua casa tem doença, e lá você está totalmente desesperançoso, como se no fundo do poço. Amados, mas o bom do fundo do poço é que há apenas um lugar para olhar, que é para cima. Eu me lembro de Jó. Jó que perdeu a sua saúde, Jó que perdeu a sua mulher, Jó que perdeu os seus amigos, Jó que perdeu os seus filhos, Jó que perdeu a sua riqueza. Ele está no fundo do poço. Até que num determinado momento ele olha para cima e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Ah, meus amados irmãos, há esperança para a sua casa, porque tudo que Jesus toca, Ele transforma. Tudo que Jesus põe a mão, Ele traz à tona a vida novamente. Mas há um terceiro ponto aqui que eu gostaria de destacar. É que na sua casa pode ser um local de cura e de alegria. A sua família pode ser um ambiente de cura e de alegria. Você vê aqui no versículo 33 até o versículo 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu quero que vocês percebam neste texto uma grande
reviravolta. O mesmo carcereiro que na noite anterior, é o carcereiro que fecha as algemas. É o carcereiro que coloca Paulo e Silas numa situação insalubre, presos num tronco. Ao serem tocados e transformados pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao ouvirem a pregação da palavra, ao serem transformados pelo poder do Espírito Santo, esse mesmo carcereiro que é um agente de perturbação, de tristeza, de prisão, agora ele é um agente de cura, porque aqui nesse momento ele está lavando os açoites do apóstolo Paulo e do Silas. Você tem que se lembrar que no dia anterior, Paulo e Silas foi açoitado com vara, fustigado com vara em praça pública. E os vergões estavam ali, doendo, machucando, ardendo. E aquele carcereiro que foi alvo da graça de Deus agora, que antes era um agente de prisão, agora é um agente de cura. Agora é um agente do tratamento das feridas daqueles a quem ele era o opressor. Por que eu estou dizendo isso? Que a sua família pode ser o local de cura e de alegria. Eu quero que você entenda uma coisa, essa verdade, ela precisa ser dita. Muitas das vezes, nós infligimos muitos danos a quem está à nossa volta. Nós somos seres humanos falhos. E onde há gente reunida, há problema. Marido e mulher sabem exatamente onde dói. O marido sabe exatamente quais são as palavras que vai ferir profundamente o coração da esposa. A mulher sabe exatamente onde dói o calo do marido. Os pais sabem exatamente quais são os pontos fracos dos filhos. E os filhos sabem exatamente onde atingir os pais. Meus amados, dentro da família pode ser um ambiente onde a gente sai ferido, machucado, atordoados, estraçalhados. Homens e mulheres, muitas das vezes, tomam parte, filhos e pais, tomam parte numa situação extremamente abusiva, compulsiva, onde o que sobra dentro daquela casa é ferida, é mágoa, é rancor, porque as feridas da alma doem muito mais do que as feridas físicas e são muito mais difíceis de curá-las. Isso pode acontecer dentro da sua casa. Mas, meus amados, quando nós somos transformados pelo Evangelho de Jesus, pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, esse ambiente de tortura pode ser um ambiente de graça. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro você precisa reconhecer que a culpa é sua. Muitas das vezes o problema pode estar em você. Queridos, quero contar algo particular. Com o nascimento da Aurora, a minha filha Cecília se tornou muito ciumenta. Isso me levou num estado de nervos muito grande. De uma forma que eu nunca tinha percebido. E hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa e eu disse assim: meu amor, me ajuda. Porque me parece que esse meu comportamento está trazendo danos para a nossa casa. Me perdoe. Às vezes a gente age como se tudo que nós estamos fazendo é correto, mas não é.
Às vezes ferimos, maltratamos, agimos de uma maneira incorreta, machucamos, sem ao menos perceber. É preciso que reconheçamos isso. E para que a nossa casa seja um ambiente de cura e de alegria, é necessário que, em primeiro lugar, nós entendamos e possamos trazer à nossa memória quem nós somos. Parte de uma mesma família. O que move aquele carcereiro agora, a que antes prendia, agora passar água, passar um band-aid, passar um mertiolate que não arde nas costas do apóstolo Paulo? O entendimento que agora eles fazem parte da mesma família, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele foi batizado. Para que a gente possa retomar as rédeas da nossa casa e trazer aquele ambiente, um ambiente de cura e de alegria, a gente precisa trazer de volta o que é básico. Nós somos da mesma família, nós somos carne da mesma carne, nós somos sangue do mesmo sangue. Por que a gente está se destruindo? Por que a gente está se devorando? Homens e mulheres que são a mesma carne. Quando Gênesis fala que vocês sejam uma única carne, a ideia ali é que há uma cola colando e essa cola é inseparável. É um só. E os nossos filhos são filhos, sangue do nosso sangue. E a gente se destrói, e a gente se devora, e a gente não leva em consideração esse vínculo que é muito mais forte e que é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. A outra coisa que é perceptível aqui, embora não seja explícito, e aí parte do apóstolo Paulo e de Silas, é que eles perdoaram aquele carcereiro. O entendimento é o mesmo, nós somos parte da mesma família, servimos ao mesmo Deus, somos da mesma casa, somos do mesmo sangue, partilhamos o mesmo Espírito. E sendo assim, as mágoas passadas, as feridas anteriores, não podem servir de base para o relacionamento de hoje e agora. É preciso haver perdão. E a melhor definição de perdão que eu já encontrei é de que perdão não é esquecimento. Perdão é você olhar para a cicatriz que o outro fez na sua vida e dizer: aquilo não me afeta mais, isso não dói mais. Isso não pode mais pautar o meu relacionamento agora. Eu já perdoei, eu não vou cobrar, eu não vou jogar na cara, eu não vou trazer à tona. Isso já foi perdoado em nome de Jesus. Agora, o que vem de agora para frente é uma nova história, um novo relacionamento, novos princípios, uma nova vida pautada pelo Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, a mesa está posta. Há lugar para comunhão. Há lugar para regozijo. Há lugar para alegria. Há lugar para conversa. Há lugar para olho no olho. Há lugar para tete a tete. Há lugar para abrir o coração. Há lugar para conversar de assuntos triviais. Há lugar para despejar os sonhos e serem assimilados pelo próximo. Eu quero perguntar, meus amados irmãos, qual foi a última vez que na casa dos irmãos aquele ambiente foi um ambiente alegre, onde você pôde ali deixar todos os seus problemas fora da porta para trás, porque lá dentro da sua casa a sua mulher estava lá com a janta pronta, com a comida posta, com a Coca-Cola gelada na mesa. Mas o importante não era a comida, o importante era que aquela mulher estava lá, maravilhosa, cheirosa, com os filhos, tudo tomado banho, e ali houve uma festa, ali houve alegria, ali houve regozijo, ali houve louvor, ali houve glórias a Deus, porque a minha casa está ali, e ali você pode no íntimo do seu coração dizer: aleluia, Senhor, louvado seja Deus, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Se já faz muito tempo, a boa nova para você é que há esperança para a sua casa. Há esperança para a sua família.
a esperança para o seu lar. Queridos, já estou concluindo. Eu quero apenas fazer algumas considerações muito práticas. Não são poucas as histórias, eu já ouvi algumas dessa própria igreja, de que pessoas que tomaram decisões precipitadas, decisões que iriam levar o casamento ao término, foram socorridas pela providência de Deus. Quando um dos pastores aqui falar assim, adia por mais uma semana, deixa eu conversar com você. Eu quero dizer para você que está pensando em desistir. Desistir do seu casamento. Desistir do seu filho. Desistir de sua filha. Eu quero pedir para você, para. Por favor, para. Para. Mais uma semana. Mais uma. Não tome decisões precipitadas. Elas vão te custar aquilo que é muito mais precioso do que você pensa. É outra coisa que eu queria, de forma prática. Crie dentro da sua família um ambiente de cura, de libertação, de alegria e de perdão. É preciso, em alguns momentos, amados, como o pastor Devani pregou nessa manhã, desnudar a nossa alma. E dizer, com muita sabedoria, quem nós somos, o que precisa ser mudado no outro. E aí a gente precisa estar preparado para ouvir algumas verdades que a gente não gosta de ouvir. Mas com o coração humilde, que aquilo ali é um tratamento de cura. E de estar preparado também para ouvir coisas que muitas das vezes nós não sabemos. Está disposto a perdoar. O perdão é a asepsia da alma, como diz o reverendo Hernandes. É aquilo que vai limpar as feridas mais internas e profundas da sua casa. Queridos, apenas essas duas considerações práticas. É uma última frase que eu gostaria de dizer. Há esperança para a tua família. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé. E neste momento, eu gostaria de convidar, se nessa noite você foi tocado pela palavra de Deus, que você possa tomar uma decisão. Você possa tomar uma decisão. A decisão de novamente investir na sua casa. Novamente investir na sua família. Novamente investir na vida dos seus filhos, na vida da sua mulher, na vida do seu esposo. Não com base agora naquilo que você acha que é o melhor caminho, mas com base naquilo que é o mais correto modo de vida, que é aquilo que a palavra de Deus prescreve. É o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação, é o caminho da alegria, é o caminho do júbilo, é o caminho do relacionamento. Você entendeu isso e quer isso para a sua casa. Você faz um acordo com Deus, uma decisão com Deus, toma uma decisão com Deus, você vai mudar isso hoje. Que você quer o poder de Deus agindo na sua casa hoje. De que se tem algo que morreu, precisa ser ressurreto, você vai orar por ressurreição. Se algo acabou e precisa ser criado de novo, você vai orar, Deus, cria de novo. Enquanto você ora, eu vou orar também por toda a igreja. No nosso culto, que Deus abençoe e guarde.